Olá pessoal, nós estamos agora no treinamento do painel de OE, mais específico do OE disponibilidade, a variável de disponibilidade do indicador de OE. Lembrando que na outra aula, né, no outro treinamento, eu mostrei que tinham os botões para você selecionar disponibilidade, performance ou qualidade. No caso, eu já selecionei disponibilidade e ele me traz para esta visão que vocês estão vendo aqui. Na parte superior, é basicamente a mesma coisa do outro painel. Aqui nós temos os filtros que podem ser utilizados aqui na parte, né, de unidade, mês de referência, grupo de máquina, máquina e turno. Né? A gente tem aqui o velocímetro, que ele nos diz como que está o nosso resultado corporativo até então, porque eu não fiz filtro nenhum, né, até o mês de outubro. E aqui nós temos o resultado mês a mês da variável de disponibilidade. E aqui embaixo a mesma coisa. Nós temos a meta de disponibilidade e nós temos o resultado de disponibilidade de todas as unidades com relação à meta. Mais uma vez lembrando, tá? Esse resultado aqui de azul, verde, amarelo e vermelho, ele é sempre com relação à meta, tá? Quando a gente desce aqui, ó, a gente chega numa parte que ela é mais analítica. E aqui onde a gente tem mais possibilidade de fazer análises aprofundadas com relação à variável de qualidade. Perdão, com a variável de disponibilidade. Aqui nós temos um filtro adicional, que é o filtro de segmento. Então aqui você pode selecionar só café, só cápsula, só filtro, só as linhas de instantâneo, somente o milho, somente refresco. Isso aqui é importante porque, por exemplo, eu quero avaliar como é que está a disponibilidade dos cafés, né, das linhas de café, café torrado e moído e tudo mais. Quando nós selecionamos, ele mostra para a gente somente a parte de café, tá? Ah, mas além disso, eu quero ver somente o mês de setembro. Quando nós fazemos isso, ele também já faz o filtro para a gente aqui e a gente consegue avaliar como que foi o último mês, no caso, né? Nós estamos em outubro avaliando o mês de setembro. Aqui, quando nós selecionamos o mês, ele já faz uma comparação dos dias, certo? Entretanto, a gente fez uma melhoria que você não vai avaliar somente as datas, mas nós temos uma análise comparativa. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui comparação, ele avalia a quantidade de paradas pelas unidades, né? E no caso aqui, somente do segmento de café. Se eu tiro esse filtro, por exemplo, né? Se eu tiro esse filtro, ele vai comparar todas as unidades, certo? Se eu coloco aqui o filtro do segmento, perdão. Se eu coloco aqui o filtro do segmento, por exemplo, aqui café, ele vai me mostrar somente as unidades de café. E se eu colocar instantâneo, vai aparecer somente as unidades do instantâneo e por aí vai, certo? No caso aqui, eu consigo analisar todas as unidades. Ah, eu quero avaliar um grupo de máquina específico. Então você vem aqui em grupo de máquina e você seleciona para fazer essa análise. Ah, eu quero uma máquina específica, um turno, não sei, né? Aí vai ficar muito mais a seu critério. Uma coisa que você pode fazer nessa situação aqui, onde está selecionado o mês de setembro e o segmento de café, é você vir aqui em unidade e selecionar todas as unidades de café. E aqui o gráfico, né, ele vai descer um nível na análise. Então, por exemplo, aqui ele está me mostrando por grupo de máquina, todos os grupos de máquina, mas também todas as unidades. Então, por exemplo, eu estou avaliando todas as unidades de stand 500, todas as unidades de 5 soldas, todas as unidades de vácuo, de stand 250 e de almofada. Então, isso aqui também é uma outra forma de você avaliar. Para mim, que sou do corporativo, é fantástico, porque aqui eu posso analisar, por exemplo, quais são as unidades que têm o maior volume de parada, que no caso aqui é stand 500 gramas e 5 soldas também de 500 gramas. Então, eu posso direcionar minha análise para esses dois grupos de máquina. No caso das unidades, você pode fazer também da mesma forma, tá? Quando eu tiro aqui, ó, o filtro de unidade, aí ele volta, né, para aqui no gráfico mostrar as nossas unidades, tá bom? Além disso, já falei, né, que os outros filtros de máquina e turno e tudo mais. Aqui na parte inferior,
a gente tem um nosso top 10 das paradas. Tá? Então, eu vou selecionar aqui uma unidade aleatória só para a gente fazer uma avaliação. Selecionar Santa Luzia, Torrado e Moído. Quando eu seleciono só Santa Luzia, Torrado e Moído, nós temos aqui as principais paradas já em forma de Pareto, tá? As principais paradas dessa unidade de Santa Luzia, Torrado e Moído. Se eu for analisar aqui, ó, o volume em percentual, nós temos que vácuo foi aquele que teve maior percentual de parada. Então, eu posso vir aqui em grupo de máquina e selecionar vácuo. Quando eu vou avaliar vácuo, eu estou vendo aqui que o meu top 3, né, de paradas é troca de turno, regulagem de máquina e falta de produto. Então, aqui é um direcionamento que você vai tomar, que inclusive, né, essas 3 paradas, se a gente for lá aqui pelo Pareto, elas representam 34% de todas as minhas paradas da linha de vácuo. Uma outra coisa que eu posso fazer também é, por exemplo, olha, eu estou vendo que essa Bosch 7, ela é aquela que tem também o maior percentual de parada. O que está acontecendo? Então, eu posso vir aqui e selecionar só a Bosch 7. Quando eu faço essa análise, eu vejo, por exemplo, que eu tive muito parada, tanto na encaixotadora, que provavelmente gerou esse acúmulo na esteira da linha, né? E que também, muito provavelmente, gerou essa regulagem de máquina. Então, aqui eu tenho também um outro direcionamento de ação, de análise para a variável de disponibilidade, tá? Eu vou retirar aqui esses 2 filtros que eu coloquei, tá bom? Então, aqui embaixo nós temos o top 10 em tabela, o top 10 em gráfico. Uma outra coisa que você pode analisar é não somente o percentual, mas você pode selecionar também a duração, a quantidade de ocorrências, né, e o tempo médio. Então, por exemplo, se eu coloco aqui duração, eu vou ver se qual é a linha que mais está impactando em duração. Porque o que acontece? Se eu for analisar por percentual, a linha vácuo é a linha que está com maior percentual de parada. Então, se eu for analisar por essa ótica, eu vou atuar na linha de vácuo. Mas se eu for em duração, eu vejo que aquela que mais está me gerando quantidade de parada em tempo não é vácuo, é instante 500. Ou seja, embora ele tenha um percentual de paradas menor, ele está me gerando mais paradas em tempo, porque eu tenho mais máquinas, é um pouco mais complexo, enfim. Então aqui você pode direcionar, por exemplo, para instante 500, certo? Uma outra coisa que você pode fazer é por quantidade, e aí você pode fazer isso da mesma forma. E por último, tempo médio. O tempo médio, eu gosto de fazer esse tipo de análise para uma parada específica, como por exemplo, troca de turno, troca de bobina, regulagem de máquina, esse tipo de situação. Então, por exemplo, se eu seleciono troca de bobina, tá? E coloco o tempo médio, eu sei que, por exemplo, o vácuo está com tempo médio de troca de bobina de 5,1 minutos e stand 500 está com tempo médio de troca de bobina de 6,2. Se eu ganhar esse 1 minuto em stand 500, vamos ver quanto que isso vai representar. Em stand 500 eu tive 490 paradas de troca de bobina. Então, 490 vezes 1 minuto dá 490, que se eu dividir por 60, cálculo rápido aqui, só para a gente ver o quanto que isso vai representar, 490 dividido por 60, isso dá 8 horas. Então, eu poderia ganhar 8 horas de disponibilidade de máquina se eu reduzir 1 minuto do tempo médio de troca de bobina na linha de instante 500. Isso é uma outra conclusão que a gente pode chegar. Então, nesse painel, a gente tem muita coisa que pode ser retirada. Basta que a gente faça um trabalho mesmo de ir fuçando, né, de ir explorando aqui esse nosso painel e ver quais são as conclusões que nós podemos chegar. Uma outra coisa que nós podemos fazer aqui, só baixar aqui minha câmera. A primeira coisa, nós temos um link para o farol de anomalias, então a gente pode clicar aqui e ele vai nos direcionar para aquele farol de anomalias, que também a gente tem aula aqui no treinamento de JMS Gestão. E nós temos uma base de paradas. Essa base de paradas nada mais é do que todas essas paradas em um tabelão, né, em uma base. Quando eu seleciono aqui, ele já me traz essa base. E aqui a gente pode fazer uma série de filtros e enfim. Tá? Aqui é a mesma base lá do mês, só que aqui eu tenho uma tabela só. Porque lá no mês eu tenho dividido, né, por unidade. Então, tem o mês Manaus, tem o mês Santa Luzia, mês e tal. Aqui eu tenho todas as unidades juntas, certo?
E aqui você pode baixar essa tabela aqui, por exemplo, e fazer um Excel e com base no Excel fazer outros tipos de análise. As possibilidades aqui elas são realmente inúmeras. Se eu clico em voltar, ele volta lá para o outro painel, que é o painel de OE, variável de disponibilidade, certo? Então, de maneira geral, estas são as funções que você pode aqui ir brincando. Perdão, eu esqueci de uma função que é essa seleção de grupo, onde aqui eu posso selecionar somente, por exemplo, paradas de manutenção ou somente paradas de utilidades. Vou mostrar aqui só o de manutenção, só para efeito também de exemplificar, tá? Deixa eu tirar aqui os filtros e... Beleza, ó. Eu posso fazer uma avaliação de percentual de manutenção aqui nas minhas máquinas. Então, por exemplo, eu vejo que na minha máquina de 5 solos, eu tenho um percentual de manutenção de 0,3%, que é 5 vezes mais do que vácuo e do que estante 500, quando a gente fala de percentual. Quando eu vou olhar a duração, por exemplo, ela segue realmente com mais tempo. Então, foi feita uma manutenção de... Perdão, na verdade, ela tem menos tempo do que as outras que estão com percentual menor, provavelmente pela quantidade de máquinas, né? Então, aqui a gente consegue avaliar quais são as máquinas, os grupos de máquinas que estão passando por mais manutenção. Isso você pode fazer para todos esses outros grupos de parada. Tem grupos operacionais, grupos de utilidade, manutenção, qualidade, logística e esse vazio aqui, que às vezes é um bug do mês que dá, que aí você consegue avaliar se tem alguma parada que ela não está alocada, né, em nenhum grupo específico, ok? Então, pessoal, essa é o nosso